Olá, Lucas. E aí, Fabrício? Como é que tá a sua vida aí de pandemia? Ó, aqui, por incrível que pareça, não teve uma queda muito acentuada não na rotina, viu? É claro que a gente tenta filtrar, né, atender mais emergência, mas mesmo assim, o pessoal tá trazendo, tá se preocupando e cuidando. Eu É, achei que ia ter uma queda mais significativa aqui. aqui pra gente, no primeiro mês, a gente não viajar, né? Então nós mesmos decidimos não viajar e aí paramos de atender as cidades da região e aí teve uma queda. Ribeirão não sentiu, mas as cidadezinhas da região é que sentiram, né? E isso durou um mês e meio, aí a gente começou a voltar. Enfim, agora normalizou aí. Então, ou seja, a gente teve essas mudanças, mas foi uma decisão nossa de não pegar carro, nada, que a gente atende a região. Você atende só em Rio Preto, né? Só, eu tenho uma clínica aqui, né, com sócio, é a Pet Visão, e mais um outro veterinário que trabalha com a gente. E nós somos em três, então, e só ficamos aqui na nossa unidade. A gente não faz atendimento em outras cidades, não. Os veterinários da região encaminham para cá, né, com bastante frequência até. A gente tem bastante encaminhamento. Tá. Então vamos lá. Então, para se apresentar, né? Eu sou Vamos lá. Fabrício Amédio, de Ribeirão Preto. O Lucas é de Rio Preto. Lucas, apresenta pra gente então seu nome, nome da clínica, quem trabalha com você, há quanto tempo você está no mercado. Tá. Meu nome é Lucas, né? Eu me formei em 2004 e comecei a fazer oftalmologia em 2007, 2008. Então vai para quase 12 anos que eu faço oftalmologia. E a clínica, né, que a minha clínica é a Pet Visão, onde eu tenho sociedade com o Gabriel, e quem trabalha com a gente é o Vitor, veterinário contratado. Então nós somos em três. Essa clínica ela tem 3 anos aqui em Rio Preto, 3 anos e alguns meses, né, e 3 meses. Ela é uma clínica nova, recente, que veio a partir de uma conversa minha com o Gabriel de querer montar um centro de oftalmologia, né, uma clínica específica só de oftalmologia, para poder prestar um serviço de qualidade para a região e para São José do Rio Preto. Antes eu fazia trabalho volante, então isso limitava muito, né, o meu trabalho, a quantidade de atendimentos, e não conseguia proporcionar um atendimento com a qualidade que eu gostaria, como hoje eu consigo na clínica. Então eu consigo fazer um atendimento, dar um suporte 24 horas para os meus clientes, da maneira que eu sempre pensei, sempre sonhei ter. Perfeito, é isso mesmo. Mas então, no total, você está há quantos anos atuando com oftalmo? Desde 2007, 2008, uns 12 anos mais ou menos. E a clínica mesmo você montou faz 6 anos, né? 3 anos e pouquinho, isso. A clínica é mais recente. Show de bola, show de bola. Parabéns, né, Lucas? Sabe que eu e você, né, Lucas? A gente se encontrou nos eventos de oftalmo, né? A gente se Isso, exatamente. nos eventos de oftalmo, se não falha a memória, foi em Botucatu. Você lembra disso ou não? Eu acho que foi mesmo, é isso mesmo. Um curso que teve na faculdade lá na Unesp. Isso, é isso Foi mesmo. isso mesmo. Eu não lembro exatamente o ano, mas deve estar fazendo uns 5, 6 anos. Ah, ou mais, viu? Verdade. É, Beleza. Então tá, ô Lucas, vamos falar de um tema bem vamos interessante. lá. Bom demais falar, porque a impressão que me dá é, cara, eu não sabia disso, pessoas ficam impressionadas sobre lágrima ácida, tudo. Então, ou seja, parece que é coisa de outro mundo. E quando a gente fala assim, nossa, é tão simples. E aí, aí que veio essa a possibilidade de conversar com você para cada vez assim popularizar mais o peito verdadeiro de tudo isso envolvido nessa lágrima ácida. Então, Lucas, aqui, ó, eu vou mostrar a imagem da lágrima ácida aqui, né? Olha lá, ó o nosso paciente aqui. É sobre isso. Esse é o típico, né? Hã? Esse é o típico, né? O maltês com as Lotar, manchas aí. exatamente. Lucas, fica bem à vontade. Eu estou aqui simplesmente para ouvir. De vez em quando eu vou intervir só para a questão das perguntas aqui e vou tentando abordar as perguntas aí junto com você, tá? Fica bem à vontade para você estar conversando sobre isso. Lembrando, né, Lucas, que nós vamos ter aqui presença de proprietários, presença de veterinários.
que querem aprender sobre isso, essas manchas dos olhos, popularmente chamada de Isso mesmo, Fabrício. O tema, né, a gente acabou escolhendo porque, no meu ponto de vista, ele é muito erradamente difundido, né? As pessoas têm pouca orientação, principalmente os tutores, claro, sobre esse assunto. É um assunto que traz informações assim antigas que precisam ser corrigidas, precisam ser conceituadas de uma maneira correta. E não é infrequente eu atender os pacientes onde os tutores sempre falam o mesmo, né, termo. Meu cachorro tem lágrima ácida, e nunca foi explicado exatamente o porquê disso, o que está acontecendo, se existe tratamento, né? A gente ouve muitas coisas que precisamos tentar desmistificar e corrigir aqui, relacionado a medicações, relacionado à alimentação. Então, eu acho que a importância dessa nossa live, dessa discussão, é principalmente orientar as pessoas, né, os tutores principalmente, para que eles saibam realmente o que está acontecendo, o que a gente pode fazer por eles, né, como melhorar essa alteração, que na verdade, né, é uma alteração, não é uma coisa normal, embora muitas vezes é muito mais uma alteração estética do que funcional, mas pode sim trazer problemas maiores, que é o que a gente vai discutir aqui, né? Eu não sei qual que é a sua casuística aí disso, mas aqui a gente atende bastante, né? Bastante clientes se queixando disso. E então, quando estamos diante de uma situação dessa, eu gosto de sentar, desenhar, conversar, explicar muito bem explicado, para realmente desmistificar e quebrar todas essas má informações que são dadas a esses tutores. Muitos, às vezes, até vêm com um tratamento que já foi realizado, e a gente sabe que isso, a longo prazo, traz prejuízo para o cão, né? Então, isso também cabe a nós, orientação, para que a gente não deixe esses pacientes passarem por esses tratamentos que não têm resolução e acabam prejudicando a longo prazo. Perfeito, Lucas. Sabe que o ano passado a gente fez alguns eventos aqui de palestras para os banhistas, né? Que era Legal. banhistas, sobre durante o banho o que eles tinham que fazer para tentar amenizar os problemas relacionados aos olhos, né? Shampoo, soprador e tudo mais envolvido. E aí, na primeira palestra que a gente teve, uma das perguntas mais solicitadas lá, a resposta era sobre lágrima ácida. E aí eu acabei incluindo, então, um slide depois dos próximos eventos, né? Só para falar sobre isso. E assim, é interessante, então, Lucas, da onde vem a acidez? Da onde tiraram essa história de ácido, né? Ou seja, é ácido mesmo? Como é que fala sobre isso? Hoje essa informação já está muito mais fácil, mais disponível, né? Inclusive a internet, se a gente for dar uma pesquisada, são poucos locais que se fala ainda de lágrima ácida sem explicar o porquê. Então isso é positivo, isso é bom. E o que a gente sabe é que realmente a lágrima ela não é ácida, esse termo está errado, ficou conceituado dessa maneira provavelmente porque esse tingimento dá a sensação de queimadura, e queimadura se liga à acidez, né? E essa falsa acidez que não existe, na verdade a lágrima ela é ligeiramente alcalina, às vezes um pouquinho ácida, mas bem discreta, e trouxe então esse conceito de acidez por causa do tingimento, como a gente vê aí nessa imagem, né, toda essa coloração. Mas por que então o paciente, né, o cão, ele fica com esse tingimento meio amarronzado, meio avermelhado em volta dos olhos, se não é a acidez? É por substâncias que estão presentes na lágrima, né? Existem substâncias que são denominadas de porfirinas. Essas porfirinas, elas têm essa propriedade junto com a microbiota da região, com a exposição à radiação solar, à luz do ambiente e contato com os pelos e a pele do animal, faz com que fique esse tingimento, essa coloração. É característica dessa porfirina. Substância, né, ela está na urina, nas fezes, né? Não é incomum a gente ver uns cães de pelagem bem excessivamente
a região das patas, que lambem também a região anal, próximo à vulva, ao ânus, e fica todo manchado com a mesma cor, com esse amarronzado, avermelhado. Então, isso mostra que realmente é a lágrima que está fazendo isso, e sim alguma substância que está presente tanto na lágrima quanto em outras excretas, como urina, fezes, enfim, saliva, e faz o mesmo tingimento, a mesma coloração. Né? Então isso mostra pra gente. O porquê que isso acontece mais ou menos em outros animais? Isso é bastante discutível, né? Tem bastante fatores que podem estar relacionados com isso. Desde alimentação, sim, metabolismo de cada animal, predisposição, conformação desse animal. Algumas raças têm essa predisposição genética, principalmente pela conformação do crânio, né, da face, a exposição dos olhos, pelos selecionados. E a gente vai comentar sobre essas possibilidades aqui. Mas isso é muito variável, tá? A gente precisa realmente orientar para que a gente consiga passar essa informação correta e os tutores procuram, quando sim necessário, ajuda para corrigir o problema se for possível. Bom, perguntaram aqui embaixo, eu vou respondendo aqui a pergunta, né? Como o Glauber comentou, perguntaram sobre o pug. O pug tem. O pug também tem isso, tá? Qualquer animal pode ter isso, alguns mais, outros menos. Os cães de conformação, né, braquicefálica, de olhos expostos, salientes e focinho curto, eles podem sim ter, é uma das raças predispostas, porém a gente não ouve falar muito e não vê tanto, porque a coloração dos pelos dessa raça acaba mascarando, né? Como eles são de coloração bege, enegrecida na região periocular. Ô, Lucas, você estava falando sobre as manchas, né? Que as substâncias que saem da lágrima que mancham fora e não tem relação com o fez, mas também a curiosidade é que também saem outras substâncias, por exemplo, a saliva, né? Então, Isso. esse momento aqui me cortou aqui meu áudio, e aí depois você ficou falando um tempinho aí, mas eu acabei perdendo, né? Você chegou até a... Isso, o que eu estava comentando é o porquê dessa coloração em várias regiões do corpo do animal, né? O fato dele lamber, então a saliva tem essas porfirinas, na urina também tem, né? Por isso que às vezes em volta do prepúcio ali, em volta da vulva, fica mais amarronzado também. Então são secreções, os fluidos corporais que excretam também essa substância, assim como na lágrima. Só que chama muito mais atenção a região periocular, porque é mais evidente, né? E esteticamente isso incomoda um pouco os tutores. Então por isso que é muito mais observado na região ocular. E me ouviu? Aí, sim, tá perfeito. Isso. Tá? Como nessa foto aí que o Fabrício está mostrando, né? Tem animais que têm uma coloração bem exacerbada, outros nem tanto. E o que eu comentei agora atrás, né? Isso varia de acordo com vários fatores, tá? Então, vamos falar assim, Fabrício, por quê, né? Como que seria a anatomia ali, o que seria o ideal, o que acontece para que essa lágrima, então, fique em contato com o pelo, né? Como eu sempre explico numa consulta, qual que é a anatomia, qual que é o normal da fisiologia ali na região ocular? Toda lágrima que é produzida nos olhos do cão, ela tem que ser drenada pelo ducto nasolacrimal, que é uma comunicação que existe entre os olhos e o focinho. Em alguns animais tem uma comunicação também na cavidade oral, né? E se achar a imagem, coloca aí só para ilustrar. E essa lágrima, então, ela deveria ser drenada, deveria ser escoada pelo esse ducto nasolacrimal. Aí, ó, como está na imagem do que o Fabrício colocou. Essa é uma imagem de um gato, né, que é a mesma coisa de cachorro. Tá? Por alguma alteração de obstrução nesse ducto, a gente denomina isso de epífora, vai acontecer então um excesso de lágrima ali na região ocular e essa lágrima precisa ir para alguma região. Ela acaba caindo, ela acaba escorrendo na região ali subocular, em volta dos olhos,
e, portanto, ela fica em contato com o pelo, com a radiação ali solar e causa toda aquela coloração. É só isso que traz esse tingimento? Não, tem outros fatores que podem estar relacionados com isso, né? Outras anormalidades da região periocular. O que é muito comum são pelos virados para dentro, né? No cantinho do olho a gente denomina isso de entrópio. Esse entrópio fica fazendo atrito com a superfície do olho, estimulando a produção de lágrima e ao mesmo tempo dificultando a saída dessa lágrima pelo orifício, pela puncta ali do canal nasolacrimal. E outras anormalidades que também estão relacionadas pelos ali na carúncula, ali na região próxima ao canal lacrimal, ducto nasolacrimal, que também fazem um estímulo de secreção. Entre algumas outras doenças oftálmicas, né, que podem causar um estímulo, um aumento da produção lacrimal. Veja essa foto aí que o Fabrício colocou. Olha no canto, na região ali onde está a parte branca do olho, da esclera, né? Olha aqueles pelos no canto. Isso é pelos da carúncula, triquíase caruncular. Isso estimula o aumento de produção lacrimal. Então, muitas vezes o animal tem um excesso de produção lacrimal, mesmo que a drenagem esteja sendo eficiente. Então, isso é um dos motivos que pode ser tratado de forma cirúrgica. Tem raças que são mais propensas a terem isso. Qualquer cão pode ter, mas a gente costuma ver isso muito mais nas raças braquicefálicas. O Shih Tzu, o Pug, o Lhasa, né? Esses animais são que mais comumente têm essa alteração. E isso é de tratamento cirúrgico. Então, é importante o oftalmologista veterinário fazer uma avaliação para saber qual o real motivo que está fazendo esse tingimento, né? Essa coloração na região dos olhos. Pode ser desde um aumento da produção de lágrima, por uma doença oftálmica, por um estímulo de produção de lágrima, como uma deficiência na drenagem dessa lágrima pelo canal lacrimal, que eu acabei de comentar agora atrás. Então, fazendo-se o diagnóstico, a gente pode, então, indicar a conduta terapêutica mais adequada, seja ela tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Essa imagem, por exemplo, aí, ó, veja os pelos tocando a superfície da córnea do paciente. Isso a gente chama de entrópio. Quando os pelos ficam em contato com o olho, esse atrito faz com que há um aumento da produção lacrimal. Então isso também causa esse tingimento. Esse tingimento que a gente está falando desde o começo, que é conhecido como lágrima ácida, que o termo está errado, né? Qual que é o termo correto que deveria ser falado? É que é um termo bastante dificultoso de se pronunciar. Mas o termo adequado é cromodacriorreia. É isso que denomina essa coloração mais escura, né, avermelhada ou amarronzada em volta da região ocular, e não lágrima ácida. Tá? Mas a gente popularmente chama de lágrima ácida pela facilidade de comunicação e como a maioria das pessoas conhece esse termo, a gente acaba utilizando, mas explica que está errado, né, para passar a informação correta aos tutores. Ô, Lucas, perfeito, Por Lucas. favor. Tem um comentário de alguma cliente aqui que comentou que ela tem isso, né? E assim, e é a mais pura verdade, o que a gente mais pega é o maltês, né? Não sei se para você aí também, né? Sim, bastante. Principalmente, eu acho, porque o maltês tem aquela coloração branca, né? O poodle também, e chama muito atenção, né? A gente vê isso em quase... A maioria das raças braquicefálicas tem isso, mas o que chama mais atenção é o maltês e o poodle, né? Ó, Lucas, tem uma outra pergunta aqui sobre como o pug, né? Como que eu posso saber se o pug tem esse problema, que uma vez a mancha dele acaba sendo não tão discreta, né? E ela é Isso. preta, é o claro. Eu comentei isso no começo, antes de cortar a live, que fizeram uma pergunta se o pug também pode ter. E pode, qualquer animal pode ter. É mais comum nas raças braquicefálicas, né? E o pug é uma raça braquicefálica. O fato é que por ele ter essa coloração mais escura, é difícil de ver. Mas o importante é passar por uma avaliação, para o oftalmologista ver se tem uma normalidade palpebral que justifique isso e que esteja sendo mascarado pela cor do animal, do paciente. O que eu posso dizer é que a maioria dos pugs, sim, tem. Quase todos os pugs que a gente consulta têm algum grau de entrópio, que são aqueles pelinhos virados para dentro,
ou triquíase, ou algum pelinho lá no canto do olho que fica assim estimulando a produção de lágrima, tá? A chance de um pug ter que fazer uma cirurgia corretiva nessa região, eu digo que é mais de 80%. A maioria dos pugs precisam fazer. Então é bem provável que sim, tá? Agora, o que você pode observar é passar talvez um pedaço de papel higiênico, um lenço umedecido no canto do olho, talvez você vai notar que está bem molhada a região subocular e às vezes até fica um pouco escurinho o papel que você passa, notando que tem um excesso ali de lacrimejamento. É isso mesmo. Eu peço para o cliente fazer isso aqui, ó. Passa o dedo. Se sentir que Isso. está molhado, opa, tem excesso de A lágrima chance ali. é grande. Perfeito, exatamente. Ô, Lucas, aí outra pergunta é sobre a ração Rios. O que ela tem que proporciona a melhora dos casos, em alguns casos? A gente ouve muito isso no ambulatório, né? Uns clientes falam que usar a ração da Rios ou outra ração, é que a Rios é a mais conhecida para isso, e alguns melhoram, outros não melhoram. Então, assim, a própria fabricante fala que não tem objetivo, né, nenhum sobre resolução ou tratamento de lágrima ácida, eles deixam bem claro isso, mas ficou muito difundido isso, assim como ficou difundido lágrima ácida, né? Então, são termos que a gente precisa corrigir, precisa orientar os tutores. Por que a ração pode melhorar alguns animais e outros não? Não se sabe a resposta, tá? Não existe um porquê. Alguns animais vão ter melhora e outros não vão. Isso está relacionado com vários fatores, tá? A Rios é uma ração de boa qualidade. E a gente sabe que rações ou alimentação natural de boa qualidade tende a ter menos consequências, menos produção dessas porfirinas e, consequentemente, menos tingimento subocular. Então, uma dieta adequada, balanceada, ela é melhor. Agora, tem também as predisposições dos animais, né? Tem a biodisponibilidade dessa substância na lágrima. Então, são variações. Tá? Se a ração realmente funcionasse, poderia ser recomendada como um tratamento, é claro que para todos os animais que a gente recomendasse, ia resolver. E a gente sabe que, assim, são poucos os casos onde a gente ouve o uso dessa administração dessa ração com uma melhora significativa ou até resolução total. Então, isso não é o indicado, não é o correto. O que é indicado é dê uma ração de boa qualidade, ou se for uma alimentação natural, claro, sempre acompanhado por um nutricionista veterinário, de qualidade, as chances são menores disso acontecer. Como o Fabrício estava comentando, a ração, né? Como ele falou que atendeu esses dias um cliente que estava administrando a ração e não viu melhora. E de fato, tá? Não são todos os animais que melhoram e não tem nenhuma justificativa para isso, tá? Então não é correto a gente passar uma ração específica para tratar esse problema. O correto é passar por uma avaliação oftálmica, onde o especialista ele vai fazer então o diagnóstico da real causa dessa mancha, né, dessa cromodacriureia, e de acordo com isso ver se há necessidade de fazer algum tratamento cirúrgico ou clínico para melhorar as condições desse paciente. Tá? Existem várias formas da gente tentar tratar e melhorar. É claro que muitas vezes, né, as alterações anatômicas, a conformação desses pacientes acabam por prejudicar um tratamento com eficácia, né? A maioria dos cães da raça braquicefálica, que são esses cães de olhos salientes e o focinho curto, eles têm o canal lacrimal, aquele ducto, todo tortuoso, todo diferente. E isso dificulta muito uma drenagem eficiente da lágrima. Com frequência, esses pacientes acabam tendo obstrução do canal lacrimal e às vezes a gente não consegue fazer desobstrução, não consegue um tratamento eficaz. Então, é muito comum recidivas em alguns animais, principalmente esses cães da raça braquicefálica. Da raça não, esses cães braquicefálicos, né? Raças de focinho curto. Então, isso pode sim ser se tornar dificultoso o tratamento. Mas é importante a gente fazer esse diagnóstico e passar para o tutor, né? Tem casos que uma simples lavagem do canal lacrimal, sedando o animal, passando uma cânula, lavando e dilatando o canal lacrimal, a gente pode sim conseguir resolver
esse problema, né? A gente desobstrui o canal lacrimal, esse animal vai então ter uma drenagem mais eficiente da lágrima, diminuindo, portanto, esse tingimento em volta dos olhos, né? Diminuindo essa cromodacriorreia. É que muitas vezes não é só uma obstrução de canal lacrimal, e sim outros fatores relacionados com isso, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta específica, pode mandar aqui que a gente vai conversando, vai respondendo, tá? E os gatos, né? A gente está falando bastante de cachorro. Gato já tem um canal lacrimal mais curto. Dificilmente esse canal lacrimal ele vai ter uma obstrução, ele vai ter uma falha de drenagem. Por isso que a gente não vê isso com frequência em gatos, né? É mais comum ver aquele tingimento, aquela coloração mais escura nos gatos também braquicefálicos, né? Por exemplo, o persa, que vem com bastante secreção. Mas aí está mais relacionado com excesso de secreção e infecção local do que a substância porfirina na lágrima, já que os gatos eles não têm essa substância como tem os cães, tá? Mas a gente não vê com uma frequência tão alta um tingimento, um escurecimento em gatos quando comparado com os cães, né? Então o adequado é realmente você passar por uma avaliação e saber o que está acontecendo com o seu animal, ok? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Perguntaram que se o ducto nasolacrimal tiver obstruído, caso desobstrua, se pode sim ser recorrente. Pode, né? Eu comentei agora há pouco, justamente. Como o canal lacrimal desses animais ele é bem fininho, tem um diâmetro bem estreito, isso não impede de ter uma nova obstrução. Os cães, com frequência, eles produzem secreção ocular. Essa secreção pode sim adentrar ao canal lacrimal e acabar entupindo, prejudicando a drenagem. Perguntaram se o uso do ômega 3 auxilia. Em relação a isso, não, né? Ele auxilia na qualidade da lágrima, ajuda bastante na qualidade da lágrima. Ele ajuda a retenção da lágrima na superfície ocular, melhora um pouco, mas ele não diminui a cromodacriorreia, né? Se essa lágrima ficar ali em contato com a região dos pelos da região em volta dos olhos, isso vai acontecer do mesmo jeito, tá? E inclusive ele tem outros benefícios também para o organismo, mas para diminuição da cromodacriorreia, que é esse tingimento, o ômega 3 ele não tem muita influência não. Perguntaram de um outro medicamento, né, que é o antibiótico, o Estomorgil. É a mesma coisa que eu comentei agora atrás, né? O Estomorgil é um antibiótico. Por que ele ajuda bastante? Porque ele tem substâncias, né, os antibióticos presentes no Estomorgil, ele tem uma ótima concentração, uma ótima secreção nas glândulas lacrimais, nas glândulas da boca, né, salivares. Então, se ele tem uma boa concentração nas glândulas lacrimais, ele vai estar em alta concentração na lágrima. Logo, ele vai diminuir a contaminação bacteriana que tem ali na região. E também tem trabalhos que falam, né, algumas pessoas que defendem o uso de que o antibiótico ele acaba diminuindo a concentração de porfirina ali na lágrima. Tá? Então, além dele combater as bactérias, ele diminui a concentração de porfirinas na lágrima. Está correto usar? Mesma coisa, não tá. Não vou ficar dando antibiótico para o meu paciente para tratar um problema que muitas vezes é anatômico, que precisa ser corrigido como uma desobstrução, ou remoção de pelos que estão virados para o olho, enfim, tem que saber a causa. Tá? Não adianta a gente querer só ficar tratando a consequência. O Arthur perguntando aqui se tem algum teste específico, né, para diagnosticar a obstrução. Sim, existe. Né? O oftalmologista ele vai fazer a avaliação completa. Entre esses exames existe o teste de Jones. O que é esse teste? A gente pinga uma gota de um contraste no olho, que é a fluoresceína, que é o que está aparecendo na imagem aí em cima, que o Fabrício colocou. E essa fluoresceína ela tem que passar pelo canal lacrimal e aparecer na narina, no focinho. Né? Se ela passou, quer dizer que esse canal não está obstruído. Se ela não passou, esse canal está obstruído. É um teste bem simples, bem fácil de se fazer. Tá? E vale lembrar que às vezes tem um pouco de drenagem dessa lágrima para a região da cavidade oral. Então é importante avaliar dentro da boca do paciente também se tem alguma alteração, se tem algum tingimento,
mostrando que o ducto está fazendo uma drenagem sim. Tá? É claro que esse exame é um exame bem prático, mas só ele não é um diagnóstico se tem ou não obstrução. Tem que associar com outros exames oftálmicos. Meu Deus do céu. Acho que eles não gostaram da minha voz, não, Lucas. Olá. Olá, gente, tudo bem? Tivemos vários problemas aí. Eu vi que o Lucas estava conduzindo bem, mas chegou um momento que pediu para desligar aqui. Deixa eu chamar o Lucas de novo. Vamos ver se ele vem. Chegou um momento que tava tão bom o negócio aí. Fala, Lucas. Meu Fabrício. Cara, você tempão aí, eu não escutei nada, mas eu vi que você estava conduzindo. E eu deixei. Aí eu comecei a entrar em contato com o pessoal da minha equipe aqui, e cada um tá na sua casa, eles estavam dando as coordenadas, né? Entendi. Aí chegou um momento que o Instagram mandou uma mensagem aqui para mim, falou, vou cortar a sua live. Eu não sei por quê. Enfim, eu acho que talvez as imagens, direitos autorais, sabe? Eu acho que alguma coisa assim. Porque as lives, o que eles querem nas lives, né? Eles querem pessoas para conversar. É assim que eles querem as lives. Entendi. Nem som. Nem som que eu falo assim, música, né? Música nem imagem, entendi. Ó, então eu não sei nada que aconteceu aí. 10 minutos aí, eu fui deixando. O pessoal me falando aqui. Eu acompanhando via WhatsApp o que estava acontecendo. Né? Volta lá então. Muita das coisas eu acho que eu falei, eu não sei se o pessoal tem dúvida, né, para perguntar, para a gente tirando as dúvidas, que talvez fique mais fácil, mas eu dei uma passada geral sobre causas, sobre o que se fala de tratamento, né, não recomendando algumas coisas, anatomia, tudo. Então, o básico. Se você quiser mostrar alguma imagem que você selecionou para mim, você me fala, que aí eu ponho ela agora, se ficou alguma tendência lá para trás. Só mesmo para a gente orientar aqui o pessoal, que algumas vezes existe, né, o que a gente pode fazer para melhorar, para amenizar, e algumas vezes, obviamente, a gente não consegue o resultado esperado, né? Esse é um problema, para mim, no meu dia a dia, é um problema, assim, muito recidivante. Então, eu converso bastante com o tutor, deixo bem explicado, porque para não ter frustração, né? Como perguntaram se é comum a recorrência de obstrução. Sim, é muito comum. Então, se a gente não deixar isso bem explicado, às vezes a gente faz a desobstrução, faz a correção, em pouco tempo isso volta e o proprietário fica bem insatisfeito. É muito importante uma boa conversa, né, ser bem sincero, explicar a anatomia, explicar o porquê que isso acontece. Né? Pessoas que têm problema de obstrução de canal lacrimal vão com frequência no oftalmologista fazer drenagem, fazer a desobstrução. É a mesma coisa cachorro, só que é mais difícil. Né? A gente muitas vezes tem que sedar, tem que anestesiar, enfim, não é tão simples como no ser humano, onde a gente consegue ali, suportar um pouco o desconforto e resolve o problema. Perfeito. Ó, tem uma pergunta aí, qual instrumento você tem que usar para desobstruir o canalzinho de... A gente pode usar um próprio catéter, né, ou cânula específica para isso, mas o catéter periférico, que usa para anestesiar, para fazer medicações, para colocar no soro, de acordo com o calibre do tamanho do canal lacrimal, e faz pressão com solução fisiológica mesmo, para lavar. Né? Se a gente conseguir fazer a lavagem, a desobstrução, já é um grande passo. E podemos posteriormente usar dilatadores de canal lacrimal, onde a gente aumenta um pouquinho ali a puncta, a saída, para tentar fazer uma drenagem melhor dessa lágrima. Né? Mas o procedimento em si, ele é simples. Né? O que a gente precisa saber é se tem outras alterações associadas para que sejam corrigidas, e não só a desobstrução do canal lacrimal. Tá. Ô, Lucas, eu não sei se você falou enquanto eu estava ausente, mas sobre aquele antibiótico que tem algumas composições que eles usam na forma tópica, a tilosina. Você chegou a falar sobre... Não, tópico não. Tópico, o que eu comentei assim,
o que pode ser usado mesmo é soro para limpar com gás e depois passar um pano, uma gaze seca, um lenço seco, um papel higiênico seco, para tirar aquele excesso de lágrima que fica ali. Né? Perfeito. Existem produtos que podem ser usados, mas tem que ver se não tem composições, como o Fabrício falou, medicamentos junto com o produto. A limpeza eu também recomendo fazer papel toalha, aquele papel para secar, que a gente usa, por exemplo, para secar rápido, porque eu já vi acontecer uma certa fricção. De tanto friccionar aqui, gerou uma certa dermatite. Então, tomar cuidado. Certo. E o alerta que a gente fala é que essas substâncias que eles vendem no mercado, algum até o mercado, né, secundário aí, né, informal, que vende substâncias, um pozinho que coloca, mas lá dentro desse pozinho tem uma substância tóxica para cachorro, que é o antibiótico chamado tilosina. Essa tilosina, ela destrói um pouco essa porfirina e, no entanto, se o animalzinho for ingerir, ele vai ter problemas. Então, seja, tomar muito cuidado com essas substâncias. Isso não deixa de ser uma ingestão de antibiótico, né? De uma maneira secundária, mas é. É a mesma coisa que eu comentei. Medicações, principalmente antibióticos, para tratar um problema que muitas vezes é anatômico, né? Obrigadão, cara. Show de bola aqui. Teve essas intercorrências no meio do caminho aí. A gente a internet tem que melhorar, as tecnologias têm que melhorar e a gente vai saber, vai lidando com essas coisas, né? Recentemente eu fui convidado para dar uma aula online de 2 dias inteiro para falar sobre catarata, né? Então, imagina quanto conteúdo tem, né? Só que aí teoria e pouca prática, né? Então, realmente é estranho, né? Hoje em dia sobre isso. Mas fica aqui, assim, essa nova abordagem. E, Lucas, e parabéns pelo trabalho que você faz aí na sua região, né, cara? Realmente difundindo a oftalmologia com qualidade, né? A gente vê, a gente, pela proximidade nossa, 2 horas e meia de viagem, aí, de vez em quando a gente ainda pega alguns clientes vindo de lá para cá, passando férias aqui, ou indo, sabe, a referência aqui é muito boa. Então, seja, de olhos fechados, a gente indica vocês para ir. Para nessa região, vai lá atrás do Lucas. Né? Eu preciso Obrigado. ir aí visitar a sua clínica, que ainda não tive oportunidade. Pois é, você precisa vir, porque eu já fui aí conhecer a tua e você ainda não veio. Mas Lucas, e semana que vem nós vamos inaugurar ela. Mudou tudo, cara. Mudou tudo. Legal. Inaugurar ela semana que vem, mas ficou show de bola, tá ficando linda. Mas vai você voltar para cá qualquer dia, tá? O dia que você vier fazer passa aqui. Vou sim, eu agradeço o convite e as portas estão abertas aqui também quando você passar por aqui, tá? Fica à vontade para me conhecer e agradeço a oportunidade. E o meu objetivo, quando montei a Pet Visão, era similar ao que você faz em Ribeirão, né? Quando eu vi que você tinha uma clínica só de oftalmologia e mais próximo de Ribeirão não tinha nada, falei, por que não fazer isso em Rio Preto, né? Então, na verdade, até o modelo seu foi o que a gente pensou aqui, de ter uma equipe especializada, com um serviço diferenciado em 24 horas, para poder atender fazer o melhor atendimento possível para os nossos pacientes aqui de Rio Preto e da região. Fazer o melhor que a gente pode, né? Se aprimorar, investir e, enfim, poder prestar um serviço de qualidade, assim como você faz aí na sua cidade, na sua região. Então, Vamos junto, é isso aí. Isso, é bom demais ouvir sua evolução aí. De volantinho, né? De malinha. Maleta nas costas. Tamo junto. É isso aí, Fabrício. Obrigado pela oportunidade. Carinho, pela atenção, pela condução, que eu ia ser o moderador e eu ficar só ouvindo, nem ouvindo. Faz parte. Lucas, obrigado. Tá bom. Eu que agradeço. Fica por aí. Um abraço na galera toda aí. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Obrigado, gente. Tchau.